Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão, processos e performance. E nós estamos aqui direto da Tambasa Atacadistas, dentro do centro de operação deles. Que responsa, hein, Carlinha? Obrigada, Du, obrigada mesmo. Sempre uma delícia estar aqui com você, Obrigada. com o Grupo Revenda, é um prazer. Obrigada pelo seu tempo. Para tá você bom? sempre. E vamos lá, vamos passar a informação necessária, precisa, vamos. que é, né, o DNA da revenda. Vamos lá? Primeira pergunta. Vamos lá. Dentro de uma operação deste tamanho, né, qual é o papel principal dos processos? Carlinha, eu acho que mais cedo ou mais tarde, seja pequena, média ou grande, a operação ela precisa de processos. Eu costumo dizer que um prédio sem uma fundação sólida, ele cresce rápido, mas ele não se sustenta a longo prazo. Sim. Então, uma operação sem processos, ela não te dá segurança para crescer. Ela cresce, mas a longo prazo, ela precisa ter processos muito bem desenhados. O GR5 costuma chamar isso de rotina. Não que a gente vai ver diariamente, mas de tempos em tempos a gente precisa pegar esses processos, essas rotinas e repassar. Porque eu falo que é importante principalmente para 3 quesitos. Primeiro, porque ela te dá uma padronização, os processos ela te dá uma previsibilidade na operação. Segundo, escala, porque te permite crescer mantendo a qualidade. Né? E terceiro, que eu acho que talvez seja o mais importante, é controle, que te permite ver falhas e melhorias de uma forma muito mais rápida do que se você não tivesse. É igual você estar na sua casa. Sua casa está toda bagunçada, você faz coisas paliativas. Né? Você não foca naquilo que pode ser melhorado, naquilo que está com risco, naquilo que tem uma falha. Então, assim, eu acho que hoje processos é fundamental em qualquer operação. Por mais que às vezes a gente fala assim, cresce e depois organiza, né? Mas é preciso. Assim, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar Talvez ter processos esse modelo, bem definidos. eu acho que o modelo de vamos crescer e depois a gente padroniza, ok, ainda quando pequeno. Sim. Né? Agora, sim. do tamanho da Tambasa, um deles, né? Um dos galpões. Você tem que ter um processo muito bem estruturado. Tem. Esse galpão, inclusive, é um galpão super inovador, um galpão beliche, de 45 mil metros de laje, com 30 de pé direito. Então, para fazer isso daqui, a gente teve vários processos, não tem jeito. Mas agora vamos falar um pouquinho no dia a dia da distribuição mesmo, né? Onde que você acredita ou que você realmente tem esse estudo que a gente sabe disso, a questão do ganho de eficiência. A gente falou de processo, né? Agora vamos falar tecnologia ou gestão de pessoas? Nossa. Ou os 3 juntos? Nossa, assim, é uma pergunta muito complexa, mas eu acho que nada funciona sozinho. Eu acho que tem que ter interação dos 3. Porque eu falo que a tecnologia, ela acelera. Processo organiza, mas são pessoas que fazem a coisa acontecer. Né? Pessoas, processos, produtos. Né? É exatamente isso. Eu sempre digo isso. Eu falo que, assim, tecnologia sem processo pode virar um caos. E processo sem pessoas vira papel. Então, assim, a tecnologia ela está aí para trazer uma velocidade, uma precisão, uma rastreabilidade que é indiscutível a importância disso numa operação, né? O processo ele te evita retrabalho, evita desperdício. Sim. Então, assim, processo tem que ser, eu gosto de falar, é uma rotina. Você tem que ter uma rotina de processos. E pessoas, como eu falo, com engajamento, com propósito, com um time disciplinado, potencializa a tecnologia e o processo e aí ninguém te segura. E tem uma coisa que eu acho que todas as empresas deveriam ter, que é o BIS, boas ideias e soluções. Então, todo funcionário que der uma boa ideia, ele ganha um plus no salário. E aí, lá no nosso G2, que é um galpão todo robotizado, da Schaefer, da Alemanha, a gente tem vários BIS lá. Porque é no dia a dia, é vivenciando aquele processo que a gente vê onde realmente pode ser melhorado. Então, exato. A simplicidade, portas abertas, essa cultura nossa, ela facilita e ela está todo dia nos lembrando para a gente ter processos claros, eficientes e com constância, porque a gente acredita nisso e não em burocracia. Você vê, né, quão importante é o empresário, né, ele olhar para dentro, ele estar aberto a soluções que elas podem estar sendo empregadas pelo seu próprio colaborador. É isso que faz
né, o grande empresário que faz um grande mercado. Parabéns, parabéns mesmo. A gente aqui, todo mundo é fã da Tambasa, mas assim, cada vez que a gente vem vivenciar o processo aqui, a gente se apaixona um pouquinho mais. Mas dá parabéns pra mim, assim, não é justo, porque assim, eu falo que a gente tem um time tão maravilhoso, de representantes, de fornecedores, de colaboradores, de motoristas. Então, assim, é um time fantástico. Então, eu acho que a Tambasa, ela nada mais é do que a junção de muitos CPFs maravilhosos. É um grande CNPJ e todo CNPJ é formado por CPF, né? Isso que é importante. Isso. Mas vamos falar um pouquinho de indicadores de performance. Vamos. Né? A gente tem todo esse processo que a gente sabe que é feito com maestria, mas e indicadores? Vamos falar de indicadores de performance. Carlinha, assim, indicadores de performance hoje, né, assim, na complexidade da Tambasa, é isso que eu falei, assim, eu acho aqueles que é pequena, que te média, fazem grande, tomar né? algumas decisões rápidas, por exemplo. Depende muito do setor. Eu acho que é importante, cada setor, você ter alguns índices, alguns indicadores para você ter ali na mão. Então, por exemplo, compras hoje, né? Depende muito do momento, da necessidade, da oferta. Então, se alguém me faz uma proposta hoje, eu preciso ter na mão ali de cara o meu estoque, meu giro do produto e a minha condição. Porque às vezes um fornecedor chega com desconto, mas aí se eu não tenho histórico, eu não sei por quanto que eu comprei a última compra. Tá. Então, eu preciso ter aquilo muito rápido para entender o quão boa é aquela oportunidade. Então, assim, aí já aqui no depósito já muda um pouquinho, já é interessante a gente ver a produtividade por homem, tonelada carregada, tempo de produção, quanto que um produto demora do início ao fim do processo, quantos dias o produto chega ao nosso cliente. Então, tem alguns indicadores que fazem a performance melhorar, né? Que é o que a gente está em busca constantemente, diariamente, conseguir entregar de forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, com menos avaria, num menor tempo. Então, assim, isso é indicadores que a gente precisa ter diariamente para tomar essas decisões. E já compras, e a tecnologia vendas... ajuda muito nesse processo. Total. A gente, assim, sem a tecnologia hoje, a gente não conseguiria ter acesso a esses números tão rápidos e tomar decisões tão assertivas. Então, assim, eu acho que depende muito do setor, mas você tem que ter aqueles poucos e bons indicadores que você consegue ter na mão para tomar aquela decisão. Perfeito. Du, assim, ó, a gente está voltando, eu acho que tudo é processo. Tudo é processo. Né? Tudo é processo. É importante destacar, né, esse pilar dentro da empresa, né? E eu acho que a gente falou muito sobre isso. Sim. Esse é o grande tema desse episódio aqui dentro da Tambasa. Mas, assim, qual o processo que você diria para mim que é inegociável para quem quer crescer com constância? Então, Carlinha, com consistência. Eu falo que às vezes a gente fala muito em processos, né? Mas a gente esquece quem está por trás, que são pessoas. Eu não poderia chegar aqui e falar num processo ou num indicador sem falar o quão é importante você ter uma cultura fortalecida por trás. Porque o que eu falei, a Tambasa, ela é formada por vários CPFs. Então, se a gente fortalecer uma cultura, se a gente fortalecer valores, princípios, fica muito mais fácil da gente criar essa base, essas pessoas vão criar indicadores e isso vai perpetuar. Porque ao mesmo tempo que nós somos formados por CPF, a gente não pode esquecer que o CPF ele passa, o CNPJ fica. Exatamente. Então, quando você tem uma cultura bem formada, enraizada, eu falo que os processos é a somatória de várias mãos. E aí, o quão é importante você fortalecer isso para gerar essa rastreabilidade para poder perpetuar. Porque amanhã eu não estou aqui. Mas o que a Duane deixou aqui em compras, né? O que a Duane deixou o seu legado aqui na Tambasa? Qual foi? Então, assim, eu sou muito de propósito. Então, eu acredito que quando a gente sabe o nosso propósito, quando a gente cria uma força naquilo que a gente acredita, que é muito mais do que entregar produtos, a gente vai criando essa rede e a gente vai tendo amor, paixão por aquilo que a gente faz e a gente vai deixando legado. Então, eu acho que antes de pensar num indicador, a gente tem que pensar em ter uma cultura fortalecida, para a gente cada um entender o seu propósito, para a gente conseguir deixar um legado, e aí usando indicadores, e utilizando a tecnologia, processos, todos os pilares juntos. Exato, mas eu acho que isso tudo, sem um propósito, sem um amor, sem uma constância,
não funciona. Não funciona. Ele quebra, né? Em algum momento você ele quebra. Agora, de tudo isso eu consigo entender também o seguinte, a cultura. A cultura da empresa, ela é importantíssima. Eu vi ao longo do episódio você dizendo, a cultura ela tem que estar enraizada. Tem que estar. Porque ela não pode ser, né? Ela é insubstituível, ela é inegociável. Eu falo que você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se a cultura não estiver preparada para colocar aquela estratégia em prática, não vai acontecer. O seu objetivo não vai ser atingido. Inclusive, aqui apagou a luz, né? Eu vi. Aqui nós temos uma tecnologia super interessante, essas luzes que são por sensor e por indicador de luminosidade. Então, aqui tudo é essa automação aqui nova no G4. Eu já mudei totalmente de assunto, não, mas né? tá certo, é isso. Mas isso faz parte de todo o processo. Sim, faz parte da cultura. Sim, sim. Né? Sim. Então, eu acho que tudo isso é processo. Isso move o tamanho de vocês. Isso aí. Agora, sim, para encerrar, eu acho bem legal e faz parte da nossa série, que é o Conecta Construção. Total. Né? Esse é um projeto lindo. A Revenda, né, você sabe, a gente tem aí liderado, apoiado todo esse processo de mulheres. Mais uma vez aqui eu agradeço, né, o CEO, o Grupo Revenda, por proporcionar isso a esse mercado tão necessário, esse tema, essa necessidade, porque nós tínhamos grandes mulheres e elas faziam muito por esse mercado, porém ainda com uma voz um pouco mais baixa. E aí a gente conseguiu trabalhar de uma forma, e aí trouxemos aí há 4 anos atrás o Fórum de Mulheres, e dentro do fórum, na verdade, há alguns anos, ainda lá para trás, tínhamos já colocado essa sementinha dentro do atacado, e foi formado o Grupo Conecta. Então, aqui hoje vamos falar um pouquinho o que é para você, o que é fazer parte desse grupo. Assim, eu até comentei com a Carlinha que se eu pudesse escolher um momento para estar no Matcom, seria exatamente esse. Porque eu falo que nós estamos vivendo um momento muito bacana. Né? Um momento de união de mulheres da construção. E aqui já não vamos falar mais questão de nosso empoderamento. Não é isso. Foi conquistado. Mas é o fato da gente conseguir se unir e mostrar um trabalho lindo que a gente tem feito. Né? Um trabalho de deixar a nossa marca, de deixar o nosso posicionamento e mostrar que assim, a gente está aqui para jogo. Entendeu? Então, assim, o Conecta, né? Eu entrei o ano passado nesse grupo. É um grupo lindo, formado por 10 mulheres incríveis, que assim, eu tiro o chapéu e é muito bacana, porque a gente não troca só material de construção, a gente troca vida, porque isso é a nossa vida. Né? Das 10 que estão ali, o Matcom é a vida delas, né? Então faz parte da nossa vida, porque a gente ama o que a gente faz, é com propósito. Então, assim, é muito bacana ter essa troca, é muito bacana a gente conseguir ter esse lugar de fala umas com as outras, torcer pelas outras. E tá vindo vários movimentos, a Revenda, assim, super pioneira. Eu lembro do primeiro fórum de mulheres, quando a Carlinha me ligou e me convidou, eu falei assim, cara, que ideia sensacional. Então, eu estou muito feliz em ser mulher e estar nesse movimento, e estar no Matcom, inserida nisso, né? Inserida nisso. É muito orgulho, é muito lindo ver essas mulheres aparecendo, mostrando o rosto, dando a cara a tapa, e muito orgulho desse movimento. Mostrando que a gente está simplesmente para agregar, trabalhar e somar. É isso. Independente de ter um lugar, ocupar um espaço de uma pessoa ou de outra. No mundo, é isso que talvez é uma mensagem que eu queira deixar. No mundo dos negócios não existe sexo. Não é masculino, não é feminino. É gente querendo fazer mais, encaixar a engrenagem para que o ecossistema funcione. É isso. Ô, Carlinha, eu falo que matéria de construção não tem mimimi. Não tem. Não tem mimimi. Não. Então, Ele é muito duro para ter mimimi, né? Vamos lá? É muito lindo, né? É lindo, maravilhoso. É isso, obrigada, Dani. Obrigada mais uma vez. Viu? Obrigada pelo seu tempo, disponibilidade, simpatia, amor pelo trabalho, amor pela Revenda. Obrigada por tudo. Muito, eu que agradeço. Muita gratidão.